Nosso grupo irá apresentar sobre a cisticercose, conhecida também como Taenia solium. O nosso grupo é composto por Anelisa, Elisângela, Larice e Jéssica. Vamos falar sobre a morfologia, aspectos biológicos, ciclo de vida, patogenia, diagnóstico e prevenção. Vamos iniciar com a morfologia do parasita. É uma doença parasitária causada pela ingestão dos ovos da tênia presente nas fezes do indivíduo com teníase. A Taenia solium possui o corpo alongado, delgado e chato, podendo ser dividido em cabeça, colo, estróbilos ou proglótides. Com relação à sua anatomia, a Taenia solium é bem menor que os outros vermes do mesmo gênero, tendo em média 3 metros, podendo chegar em alguns casos em até 8 metros. Seu corpo achatado e esbranquiçado tem aspecto similar ao de uma fita. Em sua extremidade encontramos o escólex, órgão de adesão do parasita. Além das ventosas, a Taenia solium adulta se diferencia das demais tênias por possuir um rostelo apical repleto de ganchos curtos e longos. Depois disso, encontramos o pescoço ou colo formado por segmentos imaturos similares ao restante do corpo, que recebe o nome de estróbilo. O estróbilo possui cerca de 800 segmentos pequenos, chamados de proglotes, que se maturam no sentido escólex até o pescoço, até a porção posterior. Aspectos biológicos do parasita. O parasita adulto se reproduz exclusivamente no intestino humano, lançando junto com cada proglote eliminada nas fezes milhares de ovos, que podem se transformar em sua forma larva. O desenvolvimento da cisticercose, a teníase, é adquirida por meio da ingestão de carne bovina ou suína mal cozida e com larvas, enquanto a cisticercose se desenvolve a partir da ingestão de ovos do parasita por meio, por exemplo, de verduras e legumes mal lavados ou água contaminada. Ciclo de vida da cisticercose. No momento em que o ser humano recém-infectado libera as proglotes e os ovos nas fezes, o ciclo da doença teníase torna-se completo. Porém, para a doença cisticercose humana, estamos apenas na metade do caminho. A cisticercose humana inicia-se quando o indivíduo contaminado libera os ovos da taenia nas fezes e ele mesmo ou outro ser humano os ingerem acidentalmente, como nos casos de água contaminada ou manuseio de alimentos com as mãos não devidamente higienizadas após uma evacuação. Pessoas que moram na mesma casa de uma pessoa contaminada são as que têm maior risco de desenvolverem a cisticercose. Quando o indivíduo ingere acidentalmente os ovos, o processo se dá por forma semelhante aos que ocorrem nos porcos. Os ovos liberam o embrião do parasito dentro dos intestinos, o mesmo cai na corrente sanguínea e espalha-se pelo corpo do paciente. Se o ovo conseguir alcançar o cérebro, um cisticerco irá se desenvolver nesse órgão, levando à neurocisticercose, a forma mais grave da doença. A cisticercose só ocorre com a ingestão de ovos da taenia. Os ovos da taenia saginata não conseguem se transformar em cisticerco nos homens, apenas nos bovinos. Ou seja, então para os seres humanos tem que ser ingestão de ovos da taenia solium. Patogenia. A cisticercose é uma doença desencadeada pela ingestão de ovos da tênia. A tênia, tanto a de suínos quanto a de bovinos, apresenta 2 hospedeiros durante o seu ciclo de vida, um definitivo e um intermediário. Os seres humanos são os hospedeiros definitivos da tênia, sendo o nosso intestino o local em que o adulto desenvolve-se e reproduz-se. Nos hospedeiros intermediários suínos e bovinos, as tênias apresentam-se no seu estágio larval, fixando-se, por exemplo, na musculatura esquelética e também no músculo cardíaco. A cisticercose ocorre quando nos tornamos hospedeiros intermediários e passamos a abrigar a fase larval do parasita.
É transmitida por meio da ingestão de ovos da tênia. Após isso, os ovos da tênia, eles seguem pelo nosso sistema digestório e ao chegar ao intestino delgado, ocorre a liberação dos embriões. Este cai na corrente sanguínea e fixam-se nos diferentes tecidos do nosso corpo, podendo se alojar, por exemplo, nos nossos olhos e no sistema nervoso central, sendo essa última condição conhecida como a neurocistercose. A larva pode também se fixar em outras partes do corpo, como nos músculos e na região subcutânea. Porém, esses achados apresentam menor risco do paciente, apesar de serem um alerta para larvas em outras regiões do corpo. Ao estacionarem nesses locais, formam um cisto, uma espécie de bolsa em que a larva desenvolve-se. Esse cisto aumenta de tamanho e forma as cisticercos. Já a cistercose humana é uma doença mais grave caracterizada pelo pleomorfismo, sendo que o cisticerco pode se alojar em diversas partes do organismo, sendo a região de maior frequência no sistema nervoso central, inclusive intramedular, o que traz maiores repercussões clínicas. A cisticercose é uma das enfermidades mais perigosas, transmitidas por parasitas nos seres humanos. A larva pode se instalar no sistema nervoso central e no olho, na pele e no tecido subcutâneo, no fígado e em outras localizações. A neurociscose epilética é a infecção parasita mais comum do sistema nervoso central e a principal causa da epilepsia de origem secundária no Brasil, sendo causada apenas pelo parasita Taenia solium. O diagnóstico dessa doença se dá tanto através de exames de fezes, onde, através de microscópio, vai diferenciar morfologicamente os ovos da tênia dos demais parasitos. Também é realizado os exames sorológicos, onde detecta, os anticorpos IgG contra a tênia solium, e também se faz a análise do líquido cefalorraquidiano. Essa análise é feita especificadamente para saber se a pessoa tem ou não, se é portadora ou não da neurocisticercose. Também é realizado exames por imagem. Dentre eles, a gente pode citar o raio-x. O raio-x ele identifica os cistos já calcificados. E também a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, onde identifica cisticercos em várias fases de desenvolvimento. Os sintomas apresentados por quem tem cisticercose, eles variam de acordo com o local no qual o verme está alojado. Muitos casos são assintomáticos e só são identificados pelo surgimento de nódulos decorrente da instalação da larva na musculatura. Quando o cisticerco ele se aloja no cérebro, os sintomas são mais graves, causados pela degeneração que desencadeia inflamação no cérebro humano. Então, essa inflamação ela acaba obstruindo o fluxo do líquido no cérebro e pode também causar problemas como convulsões, hipertensão, hidrocefalia, epilepsia, problemas de visão, distúrbios de comportamento, hipertensão, pressão. Tratamento. O tratamento da cisticercose, ele geralmente é feito com remédios, como praziquantel, dexametasona e albendazol, por exemplo. Além disso, também pode ser necessário o uso de remédio anticonvulsivantes para evitar as convulsões, assim como corticoides ou cirurgias para retirada da larva da tênia, dependendo do estado de saúde do indivíduo e também da gravidade da doença. Prevenção. Para melhor controlar as doenças parasitárias, algumas medidas de controle são indicadas pelo Ministério da Saúde e órgãos oficiais responsáveis. Como forma de romper o ciclo dos vermes, entre as principais recomendações estão higienizar sempre as mãos, principalmente antes de se alimentar e após usar o banheiro, não utilizar fezes humanas como adubo, não irrigar a horta com água de rio, tomar água apenas tratada ou filtrada, não defecar em locais impróprios,
bloqueio de foco de complexo, teníase e cisticercose, fiscalização de origem da carne comercializada, fiscalização de produtos de origem vegetal, cuidados na criação de porcos, saneamento básico para deposição adequada de dejetos. As 3 perguntas, como foi pedido pelo professor, são 3 perguntas relacionadas ao tema cisticercose.